Vamos acompanhar a fala de Donald Trump. O presidente norte-americano começa então o discurso direto da Casa Branca e a gente acompanha agora sim com áudio. O nosso país está mais seguro, mais forte e muito mais rico que já foi anteriormente. Estamos indo muito bem. Há pouco menos de 2 anos, nós recebemos uma situação muito delicada na inflação. Nosso país estava morto. E agora nós somos o país mais forte do mundo. Os Estados Unidos são respeitados como nunca foram respeitados anteriormente. Temos mais dinheiro sendo investido nos Estados Unidos do que qualquer momento na história do nosso país. Mais americanos estão trabalhando hoje do que em qualquer outro momento da história do país. A inflação teve a maior queda mensal em mais de 6 anos. Isso simplesmente aconteceu. A imprensa tratou desse assunto e nós aceitamos. Reduzimos impostos através da Great Beautiful Bill e isso fez famílias economizarem milhares e milhares de dólares, incluindo com a questão do fim das taxas em gorjetas e horas extras. E as pessoas estão utilizando esse dinheiro para comprar carros feitos nos Estados Unidos. Nosso mercado de ações está no seu melhor momento em anos, mas podemos dizer até que está no melhor momento da história. E as contas de aposentadoria estão batendo recordes dia após dia. Nós pagávamos os preços mais caros em medicamentos no mundo e agora pagamos os menores preços por medicamentos, porque eu fiz com que o resto do mundo e as empresas farmacêuticas agissem de forma responsável. Os preços de medicamentos estão em queda de 90%. O site que foi lançado pelo governo reduziu o custo dos seguros de saúde. E o custo de planos de saúde caiu muito por conta do que nós fizemos com medicamentos de prescrição. Agora as pessoas podem também investir em contas livres de impostos e bilhões de dólares estão sendo investidos por empresas e pessoas para cuidar das nossas crianças, para que quando elas cheguem a 18 anos de idade, elas tenham milhares de dólares na poupança e possam ter um bom início de vida. As pessoas podem acessar o site e se inscrever nesse site para iniciar essas contas. As nossas fronteiras foram transformadas nas fronteiras mais seguras da história do país, com 0 imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos nos últimos 14 meses. 0 imigrantes ilegais. Nenhum. Nós tínhamos a pior fronteira da história do país e agora temos a melhor. A criminalidade tem despencado no país, com o menor índice de homicídios desde a década de 70. Estamos fazendo investimentos recordes nas Forças Armadas e temos o exército mais forte do mundo. Eu construí esse exército no meu primeiro mandato e agora estou precisando reconstruí-lo. Nós estamos trabalhando ao lado da Venezuela para produzir milhões e milhões de barris de petróleo. E estamos tratando do Irã também. Vocês vão ver os frutos disso tudo muito em breve. Os Estados Unidos estão de volta e indo muito bem. Mas nós ainda temos um grande desafio que deve ser resolvido imediatamente, porque nenhum país pode ser grande sem eleições justas e limpas. Você precisa confiar no seu país, porque se não puder haver confiança, então não pode haver grandeza.
Sem confiança, sem grandeza. Por muitos anos, eu pedi por ações decisivas para proteger a integridade das eleições americanas. Cada americano merece saber que quando eles fazem um voto, esse voto será computado. E esse sistema precisa ser seguro. Interferências não podem ser apenas difíceis, elas têm que ser impossíveis. Hoje eu estou anunciando a liberação de documentos da inteligência que envolvem interferências na nossa estrutura eleitoral. Isso expõe de forma perigosa que ninguém achava ser possível o hackeamento, a exploração e a interferência estrangeira que por muitos anos foi escondida de vocês, o povo americano, o nosso grande, o nosso lindo povo americano. Mas isso muda a partir de agora. Os documentos que serão divulgados a partir dessa noite foram compilados por uma força-tarefa de transparência da Casa Branca, assim como a equipe de inteligência da presidência, e apoiada por outras equipes do governo. Nós estamos apresentando nesta noite e confirmando a autenticidade desses documentos. Vocês podem ver esses documentos no site da Casa Branca. Nosso propósito em apresentar essas informações não é enfraquecer a confiança nas eleições, mas merecer a confiança confrontando esses pontos. E é isso que nós estamos fazendo. Há muitas razões para preocupação. Os documentos mostram que as eleições de 2020, a República Popular da China fez o que aparenta ser o maior compromisso de dados eleitorais. 220 milhões de documentos de votos foram expostos para a China. Dados sensíveis que eram necessários para se registrar para votar. E isso é exatamente o que aconteceu. Isso mostra um pesadelo eleitoral sem precedentes. A China dedicou uma unidade específica apenas para isso. Nós estamos divulgando documentos que mostram que membros do Deep State trabalharam para não divulgar informações que mostram o escopo da influência chinesa nas nossas eleições. Agências americanas descobriram sobre essas questões quando eles descobriram que dezenas de milhões de dados de eleitores em 18 estados foram roubados pela China. E os responsáveis por soar o alarme sobre isso não falaram nada. Eles não me informaram como presidente ou para qualquer pessoa. Eles não informaram o Congresso. Tudo que eles diziam era que essa é a eleição mais segura da história do país. Esse foi um pacto que eles fizeram. A cobertagem dessa situação é muito preocupante, mostra que a China influenciou nas nossas eleições para dificultar o meu primeiro mandato e a campanha de 2020. Eles lutaram como nunca para que eu não vencesse as eleições de 2020 por uma boa razão. Os documentos que nós estamos divulgando mostram que
Em 2018, a política do Partido Comunista da China era de reduzir os votos do presidente dos Estados Unidos. Também, em 2018, a China estava lutando para influenciar o resultado das eleições de meio de mandato e também as eleições presidenciais de 2020. Em 2019, a estratégia do governo chinês contra os Estados Unidos buscava reduzir a confiança da população na presidência americana. Eles queriam fazer parecer como se o meu trabalho fosse ruim. E eles fizeram tudo o que era possível para garantir isso. Esses documentos com informações da China, com informações da CIA, mostram como a China buscou influenciar a opinião popular contra o presidente dos Estados Unidos. Eles identificaram jornalistas que cobriam a presidência e pagaram muito dinheiro para que fossem divulgados artigos negativos sobre a presidência, sem se importar com o que esses artigos diziam. Eles queriam que eu perdesse as eleições porque eles sabiam que eu não era bom o suficiente para eles. Eu cobrei bilhões e bilhões de dólares em tarifas e formei o exército mais forte do mundo. Essas são falas diretas do relatório divulgado pela CIA. O nome da pessoa está sob revisão, mas nós temos dados da inteligência e também do FBI, destacando as atividades da China, incluindo a criação de cédulas com votos para Joe Biden. Relatórios do NSA foram mantidos distantes das informações passadas à presidência. Analistas admitiram que eles evitaram informar a presidência sobre a atividade chinesa em relação às eleições. Outro funcionário dentro do FBI disse que estava mantendo um governo secreto para evitar que essas informações chegassem à presidência. A motivação disso foi apenas política. Isso foi feito era feito para destruir informações e foi criado pelo presidente Barack Obama, que deveria retirar informações e incinerar esses documentos, mas isso nunca aconteceu. Talvez nós tivemos sorte, mas nós não sabemos se isso foi feito de propósito ou se foi apenas incompetência deles, mas os arquivos que nós encontramos são impressionantes. Eu pedi ao diretor de inteligência nacional, ao diretor do FBI e da CIA, para investigar como que essas informações cruciais foram escondidas de nós. E vamos abrir processos criminais contra essas pessoas. A interferência chinesa foi apenas o começo. Nós temos provas de que por muitos anos o povo americano foi alvo de mentiras sobre a segurança de urnas e da contagem de votos. As urnas são vulneráveis e facilmente manipuláveis. Hoje vamos publicar uma série de relatórios da inteligência americana e outros relatórios
mostrando que o governo sabia há muito tempo que essas urnas são facilmente manipuláveis. Os Estados Unidos sabem da interferência da Rússia, da China, do Irã, da Coreia do Norte, da capacidade que eles têm para comprometer a estrutura eleitoral. O documento mostra que nós acessamos dados das eleições. As questões eleitorais são facilmente vulneráveis. Nesta noite, nós vamos divulgar todas essas descobertas que começam em janeiro de 2020 e vão até junho de 2026. Isso ataca o coração da nossa democracia. Muitas pessoas perguntam se é possível manipular eletronicamente os votos de uma eleição, o resultado de uma eleição através dessas máquinas terríveis. Hoje vamos mostrar documentos que mostram que a CIA descobriu um esquema envolvendo o regime corrupto de Nicolás Maduro na Venezuela, feito para manipular as eleições no país em 2020. Eles usavam esquemas para alterar votos de forma que não poderiam ser detectados, não importa o quão fundo você investigue. Nós vamos garantir que o nosso próprio sistema eleitoral não possa jamais ser hackeado ou comprometido. Os documentos revelam que, mesmo quando os problemas são detectados, eles são escondidos, eles são acobertados. Há um esquema também acontecendo no estado do Michigan. Em 2020, a polícia do Michigan já havia alertado sobre isso. E nós estamos muito preocupados com o que eles encontraram no Michigan. Eles mal podiam acreditar e contataram o FBI em Detroit. Agentes do FBI receberam informação de que cédulas fraudulentas foram recebidas no estado do Michigan. Em outras palavras, eles estavam pagando, jogando e roubando. Esses crimes foram cometidos e o Departamento de Justiça, sob o governo de Joe Biden, não se importou. Eu estou solicitando ao diretor do FBI que essas questões sejam investigadas inteiramente e que o Departamento de Justiça abra processos em relação a isso. As eleições continuaram sendo vulneráveis e estamos divulgando resultados de uma investigação do Departamento de Segurança Interna que, segundo eles, documentos públicos mostram que milhares de não-cidadãos se registraram para votar nos Estados Unidos. O número é muito alto, o número de pessoas é muito alto. A análise mostra que pessoas que não tinham direito a votar se registraram para votar. O nosso sistema é tão vulnerável que ele não pode ser defendido. Centenas de milhões de votos estão na mão de governos estrangeiros.
e as cédulas são facilmente comprometidas. A evidência de fraude foi enterrada e centenas de milhares de mortos estão registrados para votar também. Não podemos ter eleições sem título de eleitor ou prova de cidadania. Um exemplo é na Califórnia, recentemente, a eleição para prefeito de Los Angeles, feita no dia 2 de junho. Mas a apuração foi encerrada apenas no dia 10 de julho. Eles levaram mais de um mês para fazer a apuração. Eu me pergunto o que eles estavam fazendo. Isso é coisa de terceiro mundo, de país de terceiro mundo, e nós não somos um país de terceiro mundo. Redes de televisão falaram que não iriam cobrir esse meu discurso porque eles não gostam de falar sobre esse tópico. Eles sabem o quão corrupto o nosso sistema é. Outros membros da imprensa também são parte dessa fraude. Eles querem que isso continue. Eles querem proteger a esquerda radical. Eles não querem ter um bom país. Você não pode ter um bom país sem eleições livres e justas. Vamos avaliar a possibilidade de revogar a licença dessas empresas. Tudo que nós queremos é honestidade nas nossas eleições e honestidade na imprensa. Eles estão em um esquema de bilhões de dólares. Nossas eleições foram colocadas em um estado de vulnerabilidade para serem roubadas. Isso não pode ser permitido. Seja você republicano, democrata ou independente, você deveria concordar que nós merecemos as eleições mais seguras e justas de todo o mundo. Eleições seguras deveriam ser uma questão bipartidária. Nós deveríamos estar juntos em relação a isso. Democratas, republicanos, independentes, todos. Isso não deveria ser uma questão partidária. Isso deveria ser uma causa para nos unir, não para nos dividir. Nós deveríamos estar unidos e não divididos. Essas informações são irrefutáveis. O meu governo está no processo de notificar os estados cujos dados eleitorais foram comprometidos pela China. E trabalharemos para mitigar os riscos, para garantir que dados sensíveis dos eleitores sejam protegidos. Nós não podemos ser roubados, não podemos ser hackeados, não podemos ver as eleições serem roubadas novamente. Amanhã, o secretário de Segurança Interna vai confirmar os dados envolvendo a vulnerabilidade cibernética. Nós estamos no processo de Se vocês olharem as eleições hoje, elas estão numa situação muito ruim em vários estados. Estamos dispostos, estamos comprometidos a resolver essas questões. Vamos consertar o sistema eleitoral. Não vamos permitir vulnerabilidades. Temos uma eleição muito importante a caminho e queremos que essas eleições sejam honestas. Vou notificar todos os estados sobre a remoção de pessoas que não podem votar. Vamos garantir a segurança eleitoral. São demandas que o Congresso deve passar. Essa é a lei Save America. Isso é muito fácil de fazer, a não ser que você queira roubar as eleições. O único motivo para não apoiar essas medidas é se você quiser roubar as eleições. Se a sua política é tão patética que você não consegue vencer uma eleição, talvez seja isso. Nós precisamos garantir o título de eleitor com foto.
é muito simples. Todos os eleitores devem mostrar uma prova de cidadania. Se você é um cidadão do país, é simples. E esperamos que não haja nenhuma urna corrupta. Vamos acabar com os votos por correio, a não ser por motivos de doença ou militares, ou caso você esteja viajando. Essas reformas são necessárias urgentemente. Para todos os americanos, eu peço que vocês peguem seus telefones amanhã e cobrem os seus congressistas. Bom, Fabrício, aí o trecho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e nós temos aqui 2 minutinhos para a gente fazer aqui o encerramento dessa transmissão, e ele fez citações à China, dizendo que a China cometeu, tem até aqui a frase, a China promoveu a maior violação de dados eleitorais da história, resultando na aquisição ilícita, os esforços chineses para coletar dados de eleitores, e aí ele fala muito sobre a questão local dos Estados Unidos. De que forma ele diz que tem documentos, há uma credibilidade em relação a isso. Essa discussão que a imprensa americana está fazendo já. Exatamente. Agora ele diz que tem as provas, que vai apresentar isso tudo, que está liberando esses documentos ainda nesta noite. E se essa acusação se confirmar, ela é, sem sombra de dúvidas, muito importante. Agora, não há grandes indicativos de que, pelo menos não havia até o momento, grandes indicativos de uma interferência chinesa nas eleições de 2020. O que Donald Trump está tratando aqui é uma forma até de mobilizar a sua base, principalmente a base trumpista, como a gente já destacou. O Partido Republicano tem muita preocupação com essas afirmações. Houve uma interferência, uma suposta interferência russa nas eleições de 2016, que teriam servido até para beneficiar o presidente Donald Trump, eleito pela primeira vez naquela ocasião. Esse assunto acabou sendo enterrado, acabou sendo esquecido praticamente do debate público. E os Estados Unidos é fato, e aí o presidente Donald Trump está coberto de razão, tem um sistema eleitoral, Thiago, muito questionado. Complicado, né? Exatamente. Um sistema eleitoral onde você não precisa, por exemplo, apresentar título de eleitor. Nesse aspecto, ele está realmente corretíssimo. Cada estado determina as regras eleitorais lá nos Estados Unidos. E tanto estados republicanos quanto estados democratas têm essas leis um pouco frágeis em relação à segurança das eleições para que uma pessoa possa ir votar. Fato é que Donald Trump tenta mobilizar a base trumpista. Esse é um discurso que não deve agradar aos democratas, mas também não deve agradar muito a base republicana mais tradicional. A gente vai precisar aguardar as próximas manifestações.